Olá, eu sou Kelly Catiani, estrategista em português, e estou agora diante de você para levá-lo a FCC com brilho, com esperança e com Cefaz. Vamos lá? Já quero dizer de antemão, para provocar a banca, para dominá-la, é necessário sim especializar os pontos pertinentes do edital, não de forma descritiva, mas sim de forma prescritiva. Eu posso dizer de maneira já até um pouco radical. A FCC, quando se sente dominada pela textualidade, na sequência, pela forma cobrada chamada pronome, pelo exercício ponderado do verbo e pela experiência voltada à pontuação. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Vitória, Cefaz, aprovação. Então, pegue por gentileza um caderno, pegue, se for o caso, uma caneta e coloque na sua frente e já vamos administrar 2 comandos imprescindíveis. Não se faz FCC simplesmente já lendo o texto. É muito importante que você, ao perceber o comando, atenção, não é assim? Atenção às questões de números 1 a 6, de números 1 a 10, referem-se ao texto que segue. Então, dica imprescindível. Nada de começar se desgastando. Nada de começar já lendo completamente o texto. É muito, muito importante que você já se dirija à própria primeira questão. Então, qual é o grande motivo? O porquê dessa estratégia? Quando você começa a ler desde já completamente o texto, você termina se afastando da real cobrança. E o mais, infelizmente, ponto negativo, você termina subtraindo o seu tempo de concurso público, de exercício vital de prova. Nós teremos de lutar juntos para nos comprometermos a fazer exatamente até 1 minuto e meio cada questão. Então, para chegar à matemática perfeita da conquista de 1 minuto e meio por questão, eu tenho certeza de que você não passará pelo desespero. Você não passará pela especialíssima dúvida. No lugar da dúvida, é simplesmente projeção dinâmica. É pergunta e resposta proporcionalmente. Então, textualidade se faz hoje o marco da FCC. É muito importante que você faça, repito, vá à primeira questão, perfeito? Então, para nós mirarmos a primeira questão, para já acalmar a textualidade, o ponto forte da FCC, vamos aprender de forma bem dinâmica 2 comandos, ok? Então vamos lá. O comando depreende-se. O comando infere-se. Pelo edital, você deve ter encontrado, deve ter realmente enxergado, de um lado, a compreensão, do outro, a interpretação. Então, exatamente assim, compreensão e interpretação, perfeito? Então, pelo domínio compreensão, nós temos o comando perfeito cobrado pela FCC, depreende-se. Então, observe, o próprio conjunto pré, na proposta depreende-se, significa presente. E a letra D significa detectar. Então, juntando as informações, observe. Ao dizer
pré-índice. A letra D significa detectar. O pré é o mnemônico, significando presença, presente. Então, vamos juntar? Quando você localizar no comando da questão de pré-índice corretamente acerca do texto, você precisa agora focar. A letra D significando de pré-índice, letra D de detectar, pré de presente, então reunindo significa de forma inconteste que a informação estará sim presente, vou até ser redundante, fisicamente no texto. Perfeito? Então, nada de pensar, refletir ou até mesmo raciocinar de forma muito prolixa para achar a resposta do comando de pré-índice. É necessário que você detecte a informação presente exatamente no texto. Até porque a letra D também rememoriza o D de dever. Então, eu devo presenciar a informação exata no texto. E a letra D ainda rememoriza dicionário. Então, ó, subtrai. Nada de pensar. É exatamente o que? Traduzir, respeitar o sentido mais próximo do literal. Na íntegra, você terá de achar a verossimilhança, perfeito? Então, já infere-se, para não perder tempo. Infere-se, temos aqui a letra I, significando imaginar. Ao imaginar, obviamente, você terá a chance de pressupor, de calcular, mas nada de inventar. Então, fechando a nossa teoria no tamanho certo, sempre no tamanho certo. De um lado, pelo edital compreensão, prevista realmente a temática pelo comando de pré-índice, o pré-rememorizando presença, informação presente, a letra D significando detectar, para exatamente o que traduzir, já que a letra D é dever, rememoriza D de dicionário, perfeito? Infere-se, já compreende o comando do edital interpretação. Então, inferir significa poder, possibilitar mesmo, trazer interpretações calculáveis, mas sem inventar. Tranquilo? Então, guarde, por favor, essas primeiras orientações para dominar a FCC. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, respeite o texto, respeite, considere cada comando. E eu vou até mais longe, eu vou até ser mais estrategista. A FCC, ela tem uma mania que é lendária. Ela gosta exatamente de fazer com que o candidato se disperse, lendo excessivamente o texto. Mas você é diferente. Você é Cefaz. Você é um ser aprovado desde já. Nada de perder tempo. É o tempo todo, ó, foco. Saber o que fazer para não perder tempo e achar de imediato e com segurança a única resposta. Tranquilo? Então, com toda a calma, enquanto basicamente eu posso dizer, vamos automaticamente ir a algumas questões, não custa nada, dominando então a textualidade, primeiro ponto. Sequência, dominando pronomes, verbos, perfeito? E mais para frente, sabendo como pontuar, nós teremos sim a FCC. No máximo, o que você terá de fazer para não se perder e fechar sim as 10 questões de língua portuguesa. Saber um dicionário especial. Conjunção. Sim, conjunção. Está no edital. Subordinação e coordenação.
Então, para a banca, são dois pontos de relação distinta. Mas nós podemos dominar os dois de maneira o tempo todo cautelosa. Então, como eu falei, primeiro passo, textualidade, guardamos. Segundo passo agora é tematizar, treinar os principais pontos da gramática da FCC. Então, eu trouxe aqui a primeira questão do treinamento temático, já justamente criando a nossa sintonia, perfeito? Nós temos aqui na primeira questão, em destaque, demos a ele, exatamente aqui em destaque, para não causar polêmica aqui, fizemos o trabalho exatamente aqui e acharam os livros. Pronto. Então, a banca está cobrando, substituindo as palavras destacadas por um pronome oblíquo adequado. Perfeito? Então, nós temos o seguinte resultado. Observe. Eu vou colocar aqui ao lado, demos a ele, como primeira parte, sempre olhando para o que está em destaque. E, por favor, nada de se invocar com esta passagem. Todas as oportunidades. Não tem porquê. Perfeito? Não tem. Então, vamos para a orientação no tamanho certo. S de sujeito. V de verbo, C de complemento. Então, complemento sem preposição, complemento com preposição. Então, o que significa para nós? Complemento sem preposição é o expressivo objeto direto. Já o complemento com preposição está, sim, manifestando objeto indireto. Então, quer matar a FCC? Quer já chegar à resposta? Guarde. Repita se for o caso. Repita sim se for o caso. Para substituir objetos diretos, você precisa dominar os pronomes oblíquos o, a, os e as. Perfeito? Guarde e repita. Objeto direto o, a, os e as. Perfeito? Já para respeitar a obra chamada objeto indireto, você tem de salientar lhe, leis, ele, eles, ela e elas. Então, nada de, por favor, esquecimento. É repetir. É exatamente calcular objeto direto, repetindo, ó, o, a, os e as. Objeto indireto, leis, ele, eles, ela e elas. Perfeito? Então, na questão, após o verbo, nós temos aqui o elemento a. Este a, por não estar antecedendo o substantivo, aqui é só um mero pronome, este a é de fato uma preposição. Então, se após o verbo existe preposição, o nome deste conjunto é objeto indireto. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos lá? Vou repetir o verbo, vou colocar o hífen, posicioná-lo e substituir pelo elemento adequado. Perfeito? Então, pelo primeiro resultado, demos-lhe. Já posso eliminar a letra D e já posso eliminar a letra E ou E. Perfeito? Então, vou apagar, até para não causar nenhum tipo de polêmica. É muito importante que cada elemento seja sempre focado com toda excelência. Vou colocar agora fizemos o trabalho, sempre de forma isolada, para não atrapalhar. Após o verbo, novamente, temos aqui o elemento em destaque, neste caso, o trabalho. Já não existe preposição. E detalhe, é muito importante que você controle
para passar, sim, guardando o conhecimento na medida certa. Que você perceba quais são as principais preposições. Quais são as principais preposições? A, de, com, em. Perfeito? É um quarteto fantástico. É justamente as preposições cabíveis para a questão FCC cobrada. Tranquilo? Então, aqui, após o verbo, como não existe preposição, o nome deste elemento é objeto direto. Então, vou repetir o verbo, até porque pronome oblíquo nunca começa oração. O trabalho, vou colocar o e vamos fazer uma mágica. Vamos fazer uma mágica? Como se trata de objeto direto, substitutivo, perfeito? Então, observe o verbo. Se a última letra, não nem vou falar bonito, DMT, DNP, desinência, número pessoal, desinência, modo temporal, não há necessidade de enriquecer neste momento tão delicado a linguística. Simplicidade tem algo muito especial. Então basta gravar, basta respeitar. Se você apenas disser que a última letra verbal é S, retire. Retire-a. Se você observar Z, tire. Pode retirar. E se você observar a letra R, também pode e deve subtraí-la. Perfeito? Mas como vai ficar essa imagem, observe direitinho, ó, vai ficar esta imagem. Então, para formar a ligação melhor, ligação começa por L. Então, você vai colocar aqui a letra L para formalizar a nova ligação. Então, nós obtivemos, fizemos-lo. Então, neste caso, sai a letra B. Perfeito? Então, estamos entre as respostas possíveis A e C. Então, por último, aqui acharam. Aí tem os livros. Ok, eu gosto muito de isolar. Repito o verbo para não causar polêmica. Sempre importante, o hífen posicionado. E agora, por reavaliar e perceber que não existe aqui preposição, então, outro objeto direto. Basta colocar o os como elemento, pronome oblíquo adequado. E agora, por questão de segurança, ok? Verifique a finalização verbal. Se houver S, retire. Se houver Z, retire. Se houver R, retire. Mas para mirar a ligação entre o verbo e o pronome oblíquo substituto, é muito importante que você posicione a letra L para formalizar, ratificar a ligação. Só que neste caso tem a letra M. E ao dizer acharam, existe uma manifestação nasal. Então, para respeitar a forma nasal, então N de nasal vai estar presente neste conjunto. Então, agora em paz, vou retirar a letra A e confirmar por resposta a letra C. Então, observe revisando. Questão temática. Importante dominar alguns primeiros passos. Objeto direto. Você terá de dominar pronomes oblíquos o, a, os e as. Objeto indireto. Você terá de salientar lhe, leis, ele, eles, ela e elas. Perfeito? Então, vamos à próxima questão. E já posso até colocar direto aqui. Coloquem, porque nesta segunda questão, pode observar, nós temos só um reforço. Não custa nada. Eu sei que você já deve ter percebido passo a passo. Mas nada substitui a repetição. É por meio da repetição que isto aqui
começa a ter certeza do conhecimento adquirido. Perfeito? Então, coloquem os móveis. Após este verbo, não existe preposição. Então, outro objeto direto. Então, já trazendo à tona o pronome oblíquo adequado. Só que rememorizando já mais rápido, coloquem termina em forma nasal. Então, para ponderar a nasalização trazida pelo verbo, N de nasal, N, estará presente ao lado do pronome oblíquo que está substituindo. Então, primeiro resultado, coloquem nos. Já posso retirar a letra C, a letra D e a letra E, ou E. Perfeito? Então, já no segundo aqui, enviamos cartas a vocês. Realmente, pode até confundir o elemento cartas após o verbo. Só que tem um detalhe. Após enviamos, a FCC não destacou cartas. Apenas destacou a vocês. Então, candidato, cuidado. Apenas, por favor, responda ao que foi perguntado. Não viaje de jeito nenhum. Não desvie o seu zoom. É importante a proporcionalidade. Pergunta e resposta. Solicitação e projeção. Nada de subtrair ou adicionar. É o tempo todo medida certa. Perfeito? A vocês, este A, realmente, ele não está antecedendo substantivo. Então, este A é de fato preposição. Então, repetindo, enviamos exatamente aqui, posicionando o hífen, automaticamente hífen, e colocando o qualificador lhes, que é o objeto indireto substituto. E muito importante, ó, foco aqui na letra S, para você não retirar desnecessariamente. Cuidado. Eu até reporto, você só vai retirar S, Z ou R quando você estiver substituindo com objeto direto, ok? Então, atenção. Perfeito? Então, pelo resultado, enviamos-lhes. Já posso dizer que eu estou subtraindo, retirando a letra B. Então, a letra A é a nossa resposta. Claro que por segurança, por revisão, faço questão, sim, de também substituir o último elemento. Ao dizer refez a lição, como vai ficar mais rápido? Posicionei o hífen, a lição este A, como não tem crase, então não tem preposição. Perfeito? Então, vou retirar Z, porque se trata de objeto direto, e consolidando. Objeto direto faz você retirar S como última letra verbal, R como última letra verbal e Z como realmente última letra verbal. Por que a PRO? Porque o estrategista aqui que vos fala está dizendo última letra para simplificar, para não rebuscar sem necessidade. Perfeito? E ao retirar S, R, neste caso Z, L de ligação, e para este caso oportuno, refe, você está sim qualificando oxítona. Daí o merecimento do acento. Perfeito? Então, a segunda questão está sim comprovando a letra A como resposta única. Tranquilo? Nada de parar. Vamos à próxima questão. Na próxima questão, eita, agora que é a questão perfeita. Sabe o que é perfeita? Porque, observe, nas duas primeiras questões, nós aqui miramos, sim, a pretensão gramatical. Nós temos por dever, sim, primeiro passo, ok? Você
observou exatamente o zoom. E rememorize, revise, custa nada. Observe que você ouviu, que tem S de sujeito, perfeito, V de verbo, tranquilo, C de complemento. Então, pela ordem, posso dizer, pela hierarquia apresentada, após o verbo, o elemento em destaque está sim processando uma complementação. Então, a complementação sem preposição, objeto direto. O complemento movido pela preposição está manifestando objeto indireto. Então, vamos para algo muito importante. Se você propuser para a sua memória apenas objeto direto, OA, OS e AS, objeto indireto, lheles, ele, eles, ele, elas. Quer um segredo? Vem aqui, é o suficiente. Sim, basta. Basta é o suficiente. Não precisa de mais nada. Quer provar? Venha comigo aqui. É o suficiente. Observe. Treinamento temático ainda, questão agora 03. Eis o que a FCC nos trouxe. Os Jogos Olímpicos são antigos. Nem vou ler, para não perder tempo. Lembra, candidato? Lembra? Precisamos fazer a questão até 1 minuto e meio. Sim. E se eu subtrair 1 minuto e meio, eu vou guardar os meus minutos, os meus minutos para outras questões mais complexas. Por que não? Sabe aquela história? Quem guarda tem. Entende? Então, após encaravam, vou direto ao papo. Temos aqui os Jogos Olímpicos. Após este verbo, não existe aqui preposição. Então, nome disto é objeto direto. Perfeito? Após vemos, temos aqui os jogos. Novamente, não existe preposição. Então, aqui estou tratando de outro objeto direto. E após vem dedicando, tem aqui, aos, significando preposição na subsequência, embora tenha ao lado o artigo, mas tem preposição. E se tem preposição, tem o quê? Objeto indireto. Então, sabe qual é o segredo? Eis o que a banca está cobrando. Evitam-se as abusivas repetições do trecho, substituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente por quer ser esperto, quer ser inteligente, quer ser dinâmico? Venha, observe. O primeiro quer objeto direto, perfeito? O segundo elemento em destaque, o segundo verbo, quer objeto direto. E o último elemento em destaque quer que você respeite objeto indireto. Candidato, foco, observe. Se você colocar na memória objeto direto, OA, OS e AS, objeto indireto, lheles, ele, eles, ele, elas, já foi. Quer fazer em 30 segundos a questão? Vamos lá. Se o primeiro quer objeto direto, a letra A já está fora porque tem leis. A letra B já está fora porque tem leis. Letra C está fora. Você está entre D e E. E a segunda, meu Deus, observe. Se eu quero objeto direto, eu acabei de anular a letra D. Em menos de 30 segundos, você tem exatamente por única resposta a letra E. Então, prova uma tese. Dinâmica faz você equacionar uma questão até 1 minuto e meio. Aguarde o próximo bloco.